Seja muito bem-vindo a essa live tão esperada, tão desejada e tão planejada pela gente aqui de casa. A gente está começando agora a live Eu, Meus Livros e Meus Filhos, que não é sobre mim, apesar de estar aqui no meu canal. A gente está começando ela aqui agora, está levantando, então daqui a pouco você vai começar a receber as notificações aí. A gente conseguiu tirar meu pai da vida offline e a gente vai conversar com ele e com a Ju, minha irmã, primeiro para falar sobre o livro que eles lançaram, o Reflexões Covidianas, que está aqui do meu lado. Eles lançaram esse livro agora durante a pandemia, falando um pouco sobre os impactos da nossa vida e no nosso cotidiano, nas nossas relações a partir da pandemia. Então a gente vai falar um pouco sobre isso com eles e também vai falar um pouco sobre o livro que eu lancei agora, o Igreja Digital, e vocês vão entender por que a gente está fazendo tudo junto. Esse aqui é o meu livro, a gente fez uma produção familiar aqui, todo mundo lançando o livro ao mesmo tempo. Então eu queria te desejar que você seja muito bem-vindo, desejar que você esteja no sofá, que se você puder pegar uma pipoca nos ouvindo aí, porque vai ser um papo de família, um papo que eu tenho certeza que vai ser inspirador, porque tem muitas reflexões legais aí a partir dos conteúdos da minha irmã e do meu pai. Tem algumas provocações que a gente vai fazer, mas o que a gente está abrindo aqui, o que a gente mais quer aqui é abrir a porta da nossa casa. A minha irmã já entrou. Ju, solicita aí a participação na live, e a gente vai entrar. Eu já fiz um prólogo grande, já estou contando um pouco do que a gente vai falar aqui. Ó, deixa eu ver, quem que tá aí? Ah, o João Marcos tá aí, também legal. Quem mais? Ah, vai mandando um salve aí que eu não enxergo, gente, tô ficando meio velho. A Aninha, Pri, Paulinho, legal que vocês estão aí também. Cadê a minha irmã? Vamos ver se ela consegue entrar e solicitar participação. A Vanessa Dimitri também. Que legal que vocês estão entrando aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Ju, deixa eu ver se eu consigo te chamar para participar aqui. Vamos ver. Calma aí. Como eu solicito, Ju, você precisa ter. Quando você tem uma tarjazinha aí para você solicitar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Calma aí, que eu tô te chamando. Transmitir ao vivo. Estação, vamos ver se vai dar certo. Agora é só aceitar. Quem mais que tá entrando? Vamos ver. Olê, saudade. Aê! É claro que eu não ia saber entrar de primeira. Minha assistente, a Ana Beatriz, não está aqui agora. A Aninha entrou aí e te deixou ela na mão, foi isso? Não, ela fez toda a produção. Aqui a gente tem até ring light. Ah, que beleza, hein? Boa noite, papai tá todo importante aqui, ó. E aí, pai, tudo bem? Tudo bem? Boa noite para você, boa noite para quem está nos vendo, e saber que vocês estão gastando um pouquinho do tempo para nos acompanhar é como se fosse um grande abraço caloroso nessa tempo de lives e distanciamento. Muito obrigado. E a produção está aqui do meu lado e a criação está aí do outro lado da tela. É com vocês. Ó, tem gente ilustre vendo a gente aqui, só vamos dar um oi pra galera. O Paulinho acabou de mandar um beijo ali. A Malu, sua neta, mandou um beijo, falou oi da Malu. Essa é a figura importante, hein? Tem o João Marcos, ó, a Cacá acabou de entrar. Cacá, saudade de você. A Nan tá ali. Fabinho Maurberg também Fabinho Maurberg, é isso aí. A Cristina Bispo, minhas amigas, Areta, Maria. Areta, aí, a turma do Jardim França entrou, tá vendo todo mundo, a gente mais sério agora. Espero que quem está falando é só quem enxerga de longe, né? Você viu que eu botei o óculos porque eu não estou enxergando nada, né? Mas a todos, enfim, é uma alegria para a gente estar compartilhando esse momento. Muito obrigado. É isso aí. Então, vamos começar. Vamos falar de coisa séria, né? Parar de largar papo solto. A ideia aqui é a gente comentar um pouco das produções e para as pessoas entenderem por que a gente fez essa live juntos, é porque você, pai, faz a exegese da nossa literatura, né?
você é o cara que foi o fio condutor tanto do meu livro quanto é o do seu que a Ju escreveu também. Então eu queria começar que você falasse um pouquinho do seu livro. O que é o Reflexões Covidianas? Eu já até tenho ele aqui, ó, aqui para mostrar para a galera que está vendo a gente. Quem não comprou, compre. Tem o perfil que a Ju está administrando lá e vocês conseguem comprar diretamente com eles. Então conta aí, pai. Eu queria alargar um pouco essa palavra, meus livros, e falar um pouquinho de uma coisa. Eu só escrevo porque eu li bastante, o Rodrigo a mesma coisa, a Ju também. Enfim, tem um autor que é o Rubem Alves, ele fala que quando a gente lê, a gente é como se comesse o autor ou o livro dele, né? As ideias dele. Então, ele faz uma analogia com a transubstanciação, palavra difícil para dizer o que na Eucaristia é aquilo que o corpo de Cristo e o sangue de Cristo são representados através do pão e do vinho, né? Então, quando a gente lê alguma coisa, ou lê todas as coisas, de alguma forma, esses autores ficam incorporados em nós. Nós somos essas pessoas também, de alguma forma, as suas ideias, né? Então, os livros todos que eu tenha feito ou venha a fazer, claro que estão impregnados da história de muita gente, assim como todos os que escrevem. Opa, travou aí. Voltou. Põe no modo avião aí, Ju. Põe no modo avião. Peraí, então. Olha lá, um minutinho. A Ju tem um problema que ela não é uma pessoa digital, então geralmente ela tem um pouco de dificuldade. Cadê, Ju? Volta, Ju. Ih, será que eles caíram? Vamos ver. Gente, vocês estão aí, só manda um salve aí para ver se vocês estão prontos. Voltaram. Eu estava Boa. falando, não sei se chegou a ser ouvido, que meu livro de referência sempre foi a Bíblia, desde pequeno, porque nascemos num lar que tem essa cultura evangélica, né? E ela é o livro da referência e das releituras permanentes. Mas, além dos outros autores seculares, é claro que os rabinos e as suas literaturas também estão me influenciando. Então, um dos rabinos, por exemplo, um dos autores judaicos que me influenciam, fez uma frase, ou escreveu uma frase que diz o seguinte, que a vida nos interroga e a gente é chamada a dar respostas. E aí teve um não rabino, mas um brasileiro que é o Veríssimo, que ele disse o seguinte, quando a gente pensa que que já achou todas as respostas, aí surge a vida com outras perguntas novas. E a pandemia que a gente está vivendo, a Covid-19, é uma mistura de tudo isso. Nós temos que dar resposta a essa pandemia, de algum jeito. E nós fomos surpreendidos por perguntas novas que ninguém tinha feito. E interessante que você, Rodrigo, com a sua idade, e a Ju com a dela, vivendo em casas diferentes no momento e com profissões diferentes, tiveram que dar, perante a pandemia, as suas respostas. E acho que foi essa junção de coisas aí que torna a riqueza dos olhares, né? Por exemplo, na pandemia, você me corta se eu estiver falando muito, hein, cara? Não, vai lá, que a live é tua, cara. A live é tua, vai lá. Nessa pandemia, a gente tem que fazer várias ressignificações, ou seja, dar respostas. Por exemplo, para a questão do tempo. O tempo passou a ser uma coisa que podia ser intragável, interminável, se você tivesse ou não trabalho, se você tivesse ou não home office. No teu caso, Rô, você que já é familiarizado com home office, você teve um acréscimo de trabalho e não uma diminuição. Você está trabalhando mais antes do que da pandemia do que agora, né? E a Ju, ao contrário, ela que trabalha na área artística de cinema, ela está simplesmente morgando, está sem fazer nada. Ócio criativo! Então, a questão do tempo é relativo. Eu trabalhei desde o começo da pandemia até agora. Foram visões diferentes. Eu acho que era um negócio legal para pontuar. O que vocês pensam a respeito disso? Eu acho que eu ia chegar em algum lugar aí para a gente dar uma olhada sobre a pandemia cada um. Então, Ju, começa você. O que a pandemia te afetou? Quais foram os impactos? O que te tocou? O que te doeu? O que te mostrou novos olhares sobre a vida e sobre tudo que está acontecendo aí a partir de agora?
Primeiro, só contar uma coisa, que a ideia de escrever o livro nunca foi minha, porque eu nunca achei que eu fosse capaz de escrever uma coisa assim. Aí um dia você me falou que o papai estava nas redes sociais. Aí que absurdo ele estar nas redes sociais e eu não sei disso. E aí eu fui lá e coloquei ele lá para ser meu amigo. E aí que ele começou a ler as coisas que eu escrevo, porque a pandemia me fez querer escrever, falar, compartilhar muitos pensamentos, né? E ele já estava, como sempre, ele está escrevendo alguma coisa, mas ele já estava escrevendo reflexões covidianas. Aí ele começou a ver lá, meu seguidor começou a ler as coisas que eu escrevi e falou: me manda aí seus textos, quero ler as coisas que você escreve, até que você escreve bem. E aí, de repente, os meus textos viraram parte do livro, ele só me comunicou que temos um livro juntos. E foi muito legal, porque, enfim, ele que inspira a gente em quase tudo que a gente faz. Mas a inspiração de escrever é uma coisa que acho que está um pouco em todos nós na família, mas que eu precisava dessa cutucadinha de alguém com experiência para falar, não, pode ir. Mas o lance da pandemia, o principal é que me obrigou, acho que obrigou todo mundo a olhar um pouco mais para dentro, né? Eu, por estar desempregada, tô com bastante tempo para olhar para dentro. E tem muita coisa que, né, no dia a dia a gente passa despercebido, a gente olha, mas não vê, a gente não para refletir. E aí, com o tempo sobrando, uma coisa simples, uma ida no supermercado, uma pessoa fazendo, sei lá, já te faz você voltar para casa e ficar com aquilo martelando na cabeça, né? Então, acho que o mais importante foi olhar para dentro e, por incrível, quer dizer, não é um tempo rápido, a gente tá quase 6 meses aí, né? Mas nesse tempo, muita coisa aconteceu na minha vida, assim, que parece que, sei lá, até coisas ruins, né? Por exemplo, um monte de gente em volta. Nunca reparei que em 5 meses morria tanta gente. E morreu um monte de gente em volta da gente. Não só os 200 mil do Covid, mas também de outros motivos e tal. Então, na verdade, não é pouco tempo. É um tempo suficiente para muita coisa que existe, que a gente sempre teve, mas que a gente nunca parou para olhar para ele, né? Nunca deu atenção para o tempo. A gente só dá atenção para o trabalho e para a correria, para as coisas práticas, né? Então, acho que o principal foi esse tempo de poder refletir mesmo sobre tudo, sobre a vida mesmo. Eu acho que uma das coisas legais, eu não escrevi sobre isso no meu livro, mas que eu vejo nas nossas conversas, e principalmente no livro de vocês, é que a gente, pelo menos eu tenho muito isso, e imagino que você, Ju, principalmente tem um pouco também, é que a gente luta um pouco contra o tempo, né? O tempo nos assolou, nos acelerou de alguma forma para a maturidade, nos tirou um pouco de vida em algum momento, e o tempo é sempre um desafio para a gente. E é engraçado que hoje eu olho para a Malu e vejo ela também lutar contra o tempo em algumas coisas, com ansiedades, com pequenas coisas do tipo, não quero pegar a estrada para ir até Atibaia, demora muito tempo, né? Ela fala isso, não, eu não vou até a casa do vovô em São Paulo porque demora muito tempo, tem que ficar muito tempo no carro. Então acho que essa angústia sobre o tempo hoje dessa pandemia que nos trancafiou, e o tempo agora basicamente é só relógio, né? Ele passa e você continua observando como espectador do que está acontecendo e não ativo, muitas vezes, parece ser uma grande dor desse momento da pandemia, né, pai? Fala aí, que eu acho que você quer falar. Não, eu puxei esse gancho de propósito, porque o tempo, além de tudo que vocês já falaram e que a Ju falou, nós estamos falando do tempo linear, né? O tempo do relógio. Mas ele também nos provoca a seguinte certeza nesta pandemia, que todo mundo foi obrigado a refletir, que há uma finitude nesse tempo. Então, o tempo parece que ele termina. A gente tem agora com a sensação de que a morte está perto, rondando várias pessoas que a gente conhece de perto, parece que a morte agora a gente não leva com a barriga, que é um tema para discutir depois, não agora. Então, o tempo, essa finitude da vida se tornou mais patente. E faz com que todo mundo, ou pelo menos espero que tenha feito, pare para pensar, pare para refletir numa coisa que é fundamental. O que é essencial? O que é relevante? Como é que eu gasto esse tempo que é curto de maneira que realmente tenha sentido, tenha significado, faça impacto para mim e para os outros, né? Então, essa pandemia, eu teria que fazer uma pergunta para todo mundo, aí cada um responda. O ano de 2020 é um ano para se guardar na memória ou para se esquecer? E aí, quem está assistindo a gente, então, começa a responder para a gente poder interagir com vocês também.
para a gente poder ouvir o que vocês estão pensando sobre o ano de 2020. Fala aí, pai, continua. Se você pensa no sofrimento que a gente está vendo perto da gente, em muitas famílias, muitas mortes, muitos desempregos, muitas empresas que falham, a economia indo para o brejo, enfim, por todas as mazelas que estamos vendo, né? Pelo agravamento da crise social, né? Que a pandemia simplesmente estampou de maneira clara, nítida, aquilo que a gente já sabia, né? Por todos esses sofrimentos, a gente pensaria, eu queria esquecer esse ano, mas é um engano. Eu acho que esse ano, como toda crise, sempre tem um lado bom e um lado ruim. É o tempo da oportunidade, é o tempo de ficar sozinha. A Ju escreveu sobre solitude, né? E maturar sobre o que é a vida, a consciência da vida, o que ela representa e, mais do que isso, como eu me apresento como resposta para a vida e como para os problemas que ela nos causa e causa aos outros. Então, as reflexões covidianas, aí agora entro no livro, que é o que você queria, né? Você quer fazer mexã? Vamos comprar! Ô, mexã! O Reflexões Covidianas nasceu do quê? De uma inquietude minha. Por quê? No começo da pandemia, quando a gente ainda nem sabia direito como é que é esse vírus, e ainda não sabemos tudo dele, e nem muito menos como enfrentar a pandemia, agora sabemos bastante mais, mas bem no comecinho, lá em março, no hospital pediátrico, que são a faixa etária que é menos acometida, nesse hospital que eu trabalho, logo na primeira semana, uma pessoa mais nova do que eu, fora da faixa de risco, morreu. Então, eu fui impactado por uma outra coisa. A morte chegou perto de mim de um outro jeito, do jeito profissional. Eu nunca tinha pensado, como médico, que eu poderia morrer na prática da medicina. Aí alguém vai dizer, mas é lógico que você poderia morrer. Você lida com doença infecciosa, alguém podia transmitir para você, claro. Mas, assim, depois de 44 anos de medicina, somente agora, literalmente, que eu senti esse aspecto da morte chegando possivelmente perto através de uma doença, ou seja, de alguém que a gente quer curar. Isso foi uma novidade, uma coisa inédita para a gente, né? Mas olha que doido, apesar de 200 mil pessoas morreram, apesar de todo o lado ruim desse momento, todo mundo aqui respondeu, Fabinho, Pris, Anderson, todo mundo respondeu, João Pedro, a Ana, que é para guardar, não é para esquecer. Então, é fato que toda dor e toda dificuldade é difícil, claro, mas tem seu lado também positivo, né? A gente tem que aprender a olhar as coisas por outros ângulos mesmo, né? E é engraçado que as respostas não estão naquela positividade do brasileiro, né? Aquela coisa meio fanfarrona, assim. Tá todo mundo aprendendo alguma coisa. Tanto que as pessoas falam guardar e aprender. Nem foi a palavra que a gente usou na pergunta. Mas eu vou fazer uma outra provocação em cima do que você está falando e do que a Ju falou. Eu também sou aquele que quero guardar esse ano na memória, enquanto ainda estiver existindo. Mas não é a primeira vez que acontece uma pandemia no mundo. Não é a primeira vez que acontecem tragédias no mundo. Só que, repetidamente, a humanidade está cometendo os mesmos erros e repetindo os mesmos erros. Qual é o problema dessa colocação? É você achar que eu estou sendo pessimista. E, ao contrário disso, eu não sou. Porém, se a gente não conseguir parar para pensar e refletir e meditar sobre o que está acontecendo, essa é a chance, essa é o aqui e agora dessa chance, para você evitar, pelo menos na próxima geração e na outra que vem, que erros tão banais se repitam. Aí você vai dizer, olha, mas a experiência da humanidade não dá para você ser tão otimista. É verdade. Mas aí entra outra questão da fé ou de como você responde à vida, né? Isso a gente aprende aonde? Aprende através do exercício da espiritualidade ou do cultivo da espiritualidade. Ou se você quiser um outro nome, o encontro com o eterno, o encontro com o sagrado. E isso teve que ser ressignificado agora durante a vigência da pandemia, que é o teu livro aí, né? Você aborda uma outra maneira de como que a igreja, no caso a igreja evangélica e todas as outras também, ao final das contas, tiveram que reinventar os seus ritos, tiveram que ressignificar os seus rituais, tiveram que vivenciar o sagrado de uma forma diferente, né? Teve que contextualizar as limitações, embora o sagrado estivesse lá. O que aconteceu?
eu acho que a gente teve um ganho de qualidade aí, porque a gente dessacralizou o templo e sacralizou aonde Deus mora e mora dentro de você. Santo Agostinho sempre disse que a religião não está fora, está dentro. E é aí que mora o eterno, é aí que mora a espiritualidade, é aí que mora o cultivo dos valores que vão dar sentido e significado à essência do que é importante na vida, né? Acho que esse é o time que a gente tem que guardar. O time e o tempo para isso, né? O aprendizado que a gente tem que ter nesse momento de pandemia. O legal disso, e aí o bom gancho é que a pandemia nos trouxe a reflexão sobre a importância da religião versus a espiritualidade, né? Que eu acho que esse é o grande ganho da história, né? A religião em si, a instituição, os prédios, os muros, a suntuosidade, seja ela qual for a religião, meio que se esvaziou para que as pessoas pudessem se conectar, mesmo que por meio da tela, né? E se conectar em busca de ajuntamento, em busca de comunhão, em busca de solidariedade, e aí em busca também dessa coisa do aprendizado espiritual e tudo mais. Eu acho que esse é um grande ganho para quando a gente fala sobre religião, que a pandemia nos apresentou, pelo menos na minha visão. Ao mesmo tempo, nos trouxe uma grandíssima reflexão de que a tecnologia é uma interferência nessa nossa vida, né? E aí essa que eu queria jogar para vocês a provocação. No meu livro eu falo que a tecnologia está virando Deus em algum momento, né? A gente está tão viciado nela e ela fica emulando alguns atributos que estão na Bíblia descritos lá, como onipresença, onipotência, a onisciência e esse amor emulado na dependência, no vício e tal. Como a gente, nessa época de enclausuramento, que só a tecnologia foi capaz de nos conectar, como a gente voltar para a vida offline, como que a gente voltar para a vida do toque, como a gente lidar com o desejo de abraçar as pessoas. E principalmente do ponto de vista sanitário, você pode dar uma olhada aí também, pai. No momento não vamos abraçar ninguém, né? O que vai ser o hashtag o novo normal, a gente nem sabe como é que vai ser. A gente sabe, por enquanto, o que está sendo afetado no normal antigo, ou seja, o que mudou, né? E quantas transformações vão ocorrer de maneira definitiva, por exemplo, as escolas de educação à distância, por exemplo, na escola, ou cultos online, por exemplo, a gente não sabe. O fato é que igreja não é templo, não é parede, é teia de relacionamentos, né? E quando você fala em espiritualidade, em sagrado, é dentro de você que você procura a essência do que é esse sagrado. Mas ele só pode ser expresso e satisfeito na comunhão, na fraternidade, na interação com o outro, na interação com os outros. Então, espiritualidade que você está no mosteiro sozinho, tem gente que precisa disso e é destinada a isso, tudo bem. Mas essa espiritualidade, se só se limitar a você mesmo, ela é extremamente egoísta e, no meu maneira de ver, ela não é a perfeita espiritualidade que o Eterno quer para a gente. Porque ele quer que a gente seja uma comunidade de relacionamentos, né? Em ação, então, né? Tem uma coisa de ação, né? De movimento. E também tem outro detalhe. Uma das coisas que, pelo menos na nossa espiritualidade ou na nossa religiosidade cristã, judaico-cristã, uma das coisas centrais é o amor. Como é que você vai expressar amor se você só expressa para você mesmo? Como é que você consegue fazer com que esse amor seja evidente? É através de gestos para alguém. Então, não existe esse isolamento, não deve existir. Ele tem que se expressar na teia de relacionamentos. E isso é a igreja, né? Quando você consegue viver a sua fé, a sua esperança e o amor em comunhão. O Ed foi na segunda-feira no Papo de Segunda, e é um programa que a gente aqui em casa assiste e a gente quase come, porque a gente é fã do MC, a gente é fã do Porchat, a gente gosta muito, assim, do Chico Buarque. E o Ed falou uma coisa que eu achei muito legal, que a igreja só tem função de existir se ela é para essa comunhão, para esse ajuntamento, né? Para essa coisa comunitária mesmo, de ação, de juntar as pessoas. Se não for por isso, pouco ela vai importar como instituição, como prédio, né? E aí isso é legal, que a gente viu que a igreja entrou em xeque na pandemia, porque ela ficou, né, a igreja como a gente conhece,
como a gente viu em Portugal, né, as igrejas vazias dessa viagem que a gente fez juntos, entrava na igreja, você via aquele monte de prédio suntuoso, mas sem vida, né, sem gente, sem ajuntamento, sem barulho, sem ruído. E eu achei simbólico quando eu conectei as duas imagens, a que o Ed provocou e a que a gente viu em Portugal. E aí eu queria que a gente pegasse uma pitada aí, Ju, e você tá falando pouco, que você falou que você não queria falar muito, que o papai ia falar, mas eu só preciso falar uma coisa. A Melissa falou que se você morresse, que você falou que tinha medo de morrer, ela mataria você. E a Ju Bragança falou que o principal dessa pandemia para ela foi renovar a esperança. Isso também é uma coisa que para mim foi bem forte. Manda um beijo pra Malu aí, porque ela mandou um oi, tia Ju. Malu, tia Ju, coisa linda da titia. Beijo. E beijo, Pato, que você mandou um beijo também. Meu sobrinho, Joãozinho, lindinho. Mas eu queria fazer a ponte dessa coisa do que a gente viu, mas no fato mais nosso, assim, da família, porque acho que é legal também. A gente fez a primeira viagem depois de velho, a família inteira juntas, um pouco antes da pandemia, né? E aí a gente, outro dia, tava conversando aqui, se a gente não tivesse feito aquilo àquela hora, talvez a gente não fizesse mais. Como relacionar essa coisa do aproveitar o tempo, aproveitar os momentos e olhar para trás e falar, pô, cara, fizemos, né, ganhamos o jogo, botamos o óculos do Mitão e foi legal, assim. Como olhar isso para trás? Essa coisa do tempo, parece estar encruada, né? Não sei se é essa palavra. Por exemplo, esses dias eu me vi, eu falo muito sozinha, né? Moro sozinha e fico falando comigo mesma. E aí eu me vi... Ela é normal, viu? Eu sou normal. E aí Só tira a camisa de força aí, por favor. Pode soltar. Eu tenho mania de tudo contar o tempo, porque eu sou produtora e a gente trabalha contra o tempo, a gente tem que correr, é tudo muito em cima da hora. Não é tão normal. E tudo eu conto o tempo. Eu fico tipo, eu vou encher o copo de água, eu fico contando quanto tempo demora para encher aquele copo de água. Eu tô sempre querendo fazer as coisas correndo para dar tempo de fazer outra coisa. Só que agora eu tô com todo o tempo do mundo, eu não tenho outra coisa para fazer. Eu não preciso correr para fazer meu almoço, porque depois eu vou ter, sei lá, compromisso. Então tá meio encruado, assim, na gente, né? Tipo, a gente tá sempre correndo contra ele. E agora é aprender a aproveitar ele. E, ao mesmo tempo, aproveitar ele sozinho, que não é muito fácil. Porque tem gente que não se conhece, que nem se gosta, que nem sabe do que gosta, entendeu? A pessoa tá em casa e não sabe o que ela vai fazer. Ela vai acordar pra quê? Qual é o propósito dela acordar? Ela vai fazer o quê? Vai ver Netflix? Porque ela não sabe o que ela gosta. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de, sei lá, ler? Eu gosto de fazer yoga? A pessoa não fazia nada disso, não tinha tempo, então ela nem sabe do que ela gosta. Então, essa coisa de voltar, perceber o que você quer, o que você, né, quais são os seus sonhos, aí renovar a esperança para os seus sonhos, que foi o que a Ju falou. Mas o lance da nossa viagem, se a gente não tivesse... Primeiro que se tivesse sido agora nessa fase de Covid e ela tivesse sido cancelada... A gente não voltava, né? Talvez. Não, eu ia ficar muito brava, porque era o sonho da minha vida, assim. Porque para mim... Não faz sentido o tempo sem estar perto das pessoas que eu gosto. Não faz sentido eu passar um ano da minha vida longe da minha família. Porque, eu não sei, porque a gente perdeu a mamãe muito cedo. Então, eu não quero ficar longe das pessoas que eu gosto. Eu quero engolir todo mundo o máximo que eu puder. Ficar o tempo que eu puder perto das pessoas que eu gosto. E essa viagem, além de estar com as pessoas que eu gosto, era estar num lugar que é muito significativo, né? Relembrar a nossa história, ver de onde o papai veio e toda... a nossa história, né? Nossa raiz e tudo que a gente ouviu falar desde pequeno. Então era um sonho e que se ele não tivesse rolado eu teria ficado depressiva. Mas não sei, assim, da pergunta em si, o que dizer. Acho que é um tempo que foi precioso e que, né, vai ser uma viagem para Malu ainda, que é criança, que vai ficar na lembrança dela para sempre, né? De um momento especial com a família bem próxima. Você respondeu a pergunta com o começo da sua resposta, é isso que eu queria. Eu fui para outro lado. Né? Mas é isso que eu queria. Aí, alguma inclusão aí no pensamento? Não, a questão da administração do tempo que é o problema, né? Mesmo que você esteja trabalhando ou esteja um pouco mais ociosa temporariamente, você precisa fazer a administração do tempo. Você tem que ter tempo para comer, tempo para dormir, tempo para levantar, tempo para pensar, tempo para ler. Criar espaços obrigatoriamente para você curtir, ter aquele momento curtido, né? Esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte, a gente deve
tentar fazer aquilo que acha que precisa ser feito no tempo. Em outras palavras, se você tem um projeto e quer viabilizá-lo, procure viabilizá-lo, porque o tempo pode passar e ele não volta. Então, essa viagem foi importante porque a gente aproveitou. Se não tivesse acontecido por alguma negligência nossa ou descuido, a gente ia se arrepender. Mas o fato é o seguinte, nós aproveitamos. Então, o que ficou na memória? O fato de que a gente viveu. Então, o administrar o tempo é saber viver o dia, cada dia, na apresentação que ele tem, com as dificuldades que ele tem, com as alegrias que ele proporciona, com as tristezas que ele proporciona e com as superações a que ele nos leva. Então, saber encarar a vida como um presente. Um presente de quem? Do eterno. E saber dialogar com a vida. Essa palavra dialogar foi o resumo em uma frase, a vida é um diálogo, que eu descobri esta semana, literalmente, com um livro que ela me deu, do Tomás Halick. Eu já o conhecia, mas nessa frase ele resumiu o livro anterior que eu tinha escrito, Teologia para a Vida. Por quê? Porque a vida é um diálogo de você com você mesmo, com os seus anseios, com as suas esperanças, com as suas vontades e com o eterno. E ela tem que ser, nesse diálogo, nesse processo, ela gera uma coisa chamada alegria e a outra coisa chamada esperança. Então, quando você vive a vida com essa ação, olha, de esperança, e esperança não é otimismo, é mais que isso. Esperança significa, olha, eu amo a vida, eu gosto de viver, porque é um presente que eu recebi. E eu quero viver com ela dando frutos de quê? De alegria e de contagiar outras pessoas com aquilo que eu sou, com aquilo que eu creio, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu posso retribuir e distribuir. Então, isso é esperança e alegria numa mistura que faz a vida ter sentido, né? Em outras palavras, quando você dialoga com a vida, você dialoga com Deus. Quando você dialoga consigo mesmo, dentro do seu coração, lá no Leb, em hebraico, né? Você está encontrando Deus que te dá força para encontrar sentido nessa vida, motivação para essa vida e, por isso, ter esperança. Então, o que é esperança? É ter tudo coisa boa? É sempre dar tudo certo? Não. É achar a vida tem sentido. A vida tem propósito. A vida dá a oportunidade a você de encontrar motivações que valem a pena, de você ter sempre um ar de alegria perante a dádiva de quê? De estar vivo. De você fazer uma família, de você constituir amigos, de você ter essa teia de relacionamentos. Enfim, isso é curtir o tempo. Você falou um negócio que eu acho que é legal, que eu acho que é difícil ao mesmo tempo, e a gente se combinou que a gente não ia ficar no assunto religião, porque tem muita gente que não comunga da nossa religião e a gente não quer falar sobre isso aqui. Mas tem um negócio que é legal e a gente, crente, precisa fazer a meia-culpa, que a gente está perdendo exatamente o ponto do diálogo, né? E aí eu queria que você falasse um pouco como esse tempo que a gente está vivendo hoje, em que tem lados que não se ouvem, que tem diálogos que são pouco, na verdade são monólogos, né? Não são diálogos. Por que a gente está perdendo esse ponto de conversa? E isso já foi meio pré-pandemia, né? Tem ficado cada vez pior. Mas por que a gente está perdendo o ponto de conversa? E parece que a pandemia deu uma piorada ainda nessa sensação, porque na hora que a gente foi cada um para o seu bunker, a gente conversou, exercitou menos ainda o diálogo, o ato de conversar, o ato de se relacionar. Por que a gente está nesse lugar? Eu vou responder com... Parece que eu não estou respondendo a tua pergunta, mas acho que eu estou. Com uma outra pergunta. Um dos focos um dos temas do meu livro é que a solidariedade tem que ser aprendida. Aí você vai falar, como assim? A gente é como se eu estivesse perguntando ou questionando: o homem nasce bom ou não? Ele nasce mal ou não? Ou ele é tudo isso? O mal está dentro da gente ou o bem está dentro da gente? Onde está isso, né? Eu vou responder do seguinte sentido: tudo isso faz parte da nossa humanidade, né? O mal e o bem. Então, nesta pandemia, a gente viu atos de solidariedade, dinheiro que parece que brotou do nada e está sendo distribuído para suprir as necessidades de todo mundo aí que está precisando, e a gente nem sabia que tinha, né?
mas surgiu. E gente disposta a trabalhar para o bem do outro, a distribuir cesta básica, etc. Saiu de onde? De dentro da nossa humanidade. Agora, esse lado bom está dentro da gente. Mas na pandemia também aflorou o lado mal. Pessoas que não levaram a sério a pandemia, ou então que nem estavam aí com o problema dos outros e nem estão aí com o problema dos outros. Esse lado mal está dentro de quem? Da gente também. Então, quando eu digo no livro que a solidariedade tem que ser cultivada, ela tem que ser explicitada. As virtudes não são teóricas, elas só existem na prática. Em outras palavras, o cara é corajoso na hora que ele se coloca em risco perante alguma coisa, alguma situação e salva alguém, cuida de alguém. O cara é bondoso na hora que ele mete a mão no bolso e dá dinheiro, ou então ele faz um ato de caridade ou de acompanhar alguém que está precisando ir para um hospital, por exemplo. Ou seja, virtude é prática, né? Eu estou respondendo a tua pergunta no seguinte sentido: na medida que o homem se volta para o seu umbigo e o que importa é só o dinheiro no bolso e o prazer dele, ele vai esquecendo dessas coisas. Ele vai deixando de cultivar o lado bom que tem dentro dele e deixa aflorar o lado ruim que está também dentro dele. Então, quando você falou que não quero falar de religião, eu não estou falando de religião. Não, sim, eu estou falando de um ato constitutivo do ser humano. Ou seja, esse lado da espiritualidade faz parte dessa constituição humana, assim como o lado bom e o lado ruim, né? Agora, se você não cultiva isso, você deforma o ser humano. Você torna não a semelhança do seu Criador, ou você deixa de ser humano plenamente. Então, quando você hipertrofia, não é o caso, mas quando você trata bem esse lado da espiritualidade, trata bem esse lado da solidariedade, o melhor do ser humano se torna evidente. Ou seja, você fica plenamente humano. Para que serve a religião, se você quer falar nesse assunto? Só serve para uma coisa. Era para falar tanto, não, eu tô brincando. Eu quero falar de espiritualidade, não estou nem falando de religião. Para que serve? Sabe para quê? Não é para ir para o céu, não. Isso é o que menos importa. Sabe para que serve? É para você ser melhor gente. É para você ser melhor humano. É para você ser uma mulher e um homem dignos do nome. Para os outros, né? Para os outros, né? Para você ser o que te faz ser uma pessoa melhor e te faz ser melhor, né? Não importa qual é a religião, qual é o teu Deus, mas que te faça ser melhor e ser uma pessoa melhor. Né? No final das contas, a resposta é simples. O homem está... a sua primeira pergunta, né? O orgulho humano, a vaidade humana, o egocentrismo, né? É que tornou o homem desse jeito, separado dos outros, tão ensimesmado nele que ele não se acha nele mesmo. Portanto, ele se perde dos outros, se perde do Criador, se perde. Ele corre o risco de se transfigurar numa coisa que não é humana, é outra coisa. Muito bem. Era isso. Na verdade, não tem resposta certa. Eu estou só provocando vocês aqui. Ô, Ju, e depois que a pandemia terminar, quais são os planos? Olha, o plano mais prático é preciso trabalhar, né? Não, esse tempo, assim, de muita reflexão, me fez ver que eu gosto muito do que eu faço e tal, eu sou muito boa no que eu faço, mas eu também gosto de fazer muita coisa que eu não faço, entendeu? E antes a desculpa era o tempo. Agora, que eu tô com tempo, tem hora que eu vejo que eu não tô indo atrás daquilo que eu quero, que eu gosto, apesar de ter o tempo. Então, é tempo ou não é? É falta de coragem? Falta... Enfim, então, o principal... essa coisa de novo, normal, eu não acredito. Porque tudo que é normal já é normal. Não tem novo, normal. Ou é normal ou é diferente. Então, acho que, assim, pós-pandemia é ficar muito atento em tudo que a gente acreditou que seria, né, nossa, o lado bom da coisa, e que, nossa, a humanidade agora... Alguém falou aqui que a Mê falou que reiniciou a humanidade. A Mê falou que a gente precisa se ver, esse é o plano. Também. Mas, assim, tentar, depois que a vida voltar ao normal, lembrar de tudo isso e não deixar essas coisas se apagarem, né?
Mas o principal, como uma meta para para quando, né, pós-pandemia ou quando a vida voltar ao normal, sei lá, é focar em fazer. Tem coisas que a gente tem que fazer porque a gente tem que pagar boleto, mas tem coisas que a gente tem que fazer porque faz da gente pessoas mais completas, né? A gente se sentir mais completo, faz a gente se sentir realizado. Então, a minha meta é, ok, vou trabalhar muito, vou pagar meus boletos, mas eu vou, em paralelo, lembrar de fazer tudo que eu amo, que eu gosto. E, assim, eu fiquei esse tempo de, né, eu acabei, eu tô sempre, quem me tem no Instagram, tá sempre me vendo postando um monte de coisa e tal. Eu comecei a escrever muito mais e cantar Virou muito mais. blogger, virou blogger. Nem blogueirinha, não. Mas é porque acaba que todas as coisas assim que levam para uma reflexão acabam aflorando o lado artístico de quem tem um lado artístico. Então a música e a escrita para mim são são coisas que eu amo e acabou que afloraram. Mas muitas das coisas que eu escrevi, como pensamentos e desabafos, às vezes até me expus um pouco mais, coloquei histórias minhas muito minhas, mas que eu achei que cabia expor. E o tanto de gente que a partir disso começou a compartilhar coisas comigo e me agradecer por ter lido aquilo e me ligar para precisamos falar disso porque isso também acontece comigo. Essa coisa da religião, eu sou de um meio, né, a galera do cinema não tem preconceito com nada, mas tem muito preconceito com religião. Eu até pouco tempo não falava para os outros qual era a minha religião, não fazia questão de falar. Aos poucos as pessoas iam descobrindo. E aí agora, nesse tempo de reflexão, eu vi por que eu tô com vergonha de contar uma coisa que faz parte da minha história e que não muda a pessoa que eu sou. Eu ser da religião X ou Y, eu continuo sendo a Juliana que as pessoas conhecem. Então, por que eu teria que esconder? E é uma coisa da qual eu me orgulho, que me fez ser quem eu sou também, né? Então, assim, eu comecei isso é uma coisa que eu não quero deixar de fazer. De dividir pensamentos e questionamentos e contar mesmo das coisas da vida. Porque tem um monte de gente passando pelas mesmas coisas que a gente, só que sem saber com quem conversar. E aí, por que eu falei da religião? Porque eu postei uma coisa falando de religião, contando da mamãe e da relação da mamãe com a música e tal, nas igrejas, né? E aí um monte de gente do cinema, que também nunca falou na vida que era, né, cristão, veio falar comigo, nossa, você é cristã? Nossa, você vai na Igreja Batista? Nossa, eu também, eu nunca consegui falar. Nossa, obrigada, vamos falar sobre isso. Então tá todo mundo quieto, se fechando, porque tem medo da opinião do outro, que é essa coisa. Porque a nossa imagem é muito ruim, né? A imagem do estereótipo da televisão é muito ruim e a gente precisa assumir isso também de alguma forma para poder tentar reconstruir essa imagem. Eu lido com isso todos os dias trabalhando num segmento que é só esse, né? É tão difícil de ficar, oi, bom dia, eu sou o Rodrigo, trabalho para a igreja. Não, mas você trabalha para aquele tipo de igreja na televisão? Não, trabalho para outros tipos de igreja, tem que perder quase meia hora para poder chegar até a construir uma nova igreja, uma nova percepção da pessoa. É difícil, mas no seu meio é pior ainda. Eu já faço isso trabalhando para crente. Nossa, se crente já tem preconceito. A gente tem preconceito com outros tipos de crente, né? É normal. Mas o que eu quis dizer a meta e o porquê que eu falei tudo isso é só porque eu acho que é legal compartilhar e tentar instigar nas pessoas as reflexões também. E ser um canal aberto para um diálogo que as pessoas precisam. Às vezes está todo mundo fechado no seu canto, sem falar nada, sem compartilhar pensamentos, sem ter alguém que instigue ela a pensar nisso. E eu achei que, sei lá, essa é a minha meta agora. Pai, quais são as metas para depois da pandemia? Escrever outro livro é covardia, né? Essa aí... Outra pessoa do cinema que acabou de falar que também vai na Igreja Batista. Tá vendo, gente? A gente vai descobrindo as coisas. O Anderson. Não parece, mas a minha mente é um pouco inquieta, né? Então, eu preciso ler mais que um livro ao mesmo tempo, fazer uma coisa mais... e outra ao mesmo tempo. Acho que é por isso que a gente é meio ansioso, né? Tá ocupado, né? Só um pouquinho. A minha meta a curto prazo é não perder a memória, é não perder a atividade física, é não perder a paciência e ter a capacidade de continuar tendo um bom... Posso só fazer um parênteses? A atividade física é no baralho, né, pai? Ele está caminhando nesse mas a atividade física é um pouquinho mais prática, assim, para andar com as próprias pernas, pegar o carro e dirigir, tá? Atividade física é dirigir. Lavar uma louça.
eu acho que aprender a curtir todos os momentos. Por exemplo, essa pandemia não foi o meu caso especificamente, que eu não fiquei em casa, mas você ficou. Então, uma coisa que acho que todo mundo foi obrigado foi confrontado é com a paternidade, com a maternidade, com a ser marido e mulher, né? A gente teve que ressignificar tudo isso e aprender a valorizar o outro. Então, já valorizava, e agora ela está me ouvindo do outro lado, valorizo o que a Rê está fazendo aqui em casa todo dia. Aquela comida gostosa, aquela casa limpa. Ou seja, eu tenho que aprender a falar para ela todo dia, ó, obrigado por isso. Tá? Então, essas coisas pequenininhas que dão sentido e valor e alegria à vida, que a gente antes, naquele normal antigo, talvez não falasse por preguiça, porque não, é assim mesmo, isso aí é obrigação. Não é coisa nenhuma. Então, isso é presente que a gente está recebendo do outro. E isso tem que ser agradecido. Então, eu quero ter um coração mais agradecido daqui para frente, né? E o que eu quero fazer é não ficar olhando para o vento. O problema de olhar para o vento é que você não sabe para onde ele vai, né? E nem o que ele vai trazer. Então, tem um texto do Coelete, que é o Eclesiastes da Bíblia judaico-cristã. Eu vou ler, só porque ele resume o que eu estou falando. Quem cuida do vento, antes eu sabia de cor, ainda sei, mas eu vou ler numa outra tradução, por isso que eu vou ler aqui. Quem cuida do vento, ou seja, quem olha para o vento, nunca semeará. Quem observa as nuvens jamais colherá. Como você não sabe o caminho do vento, ou como os ossos se formam no ventre da mulher grávida, você desconhece a obra de Deus, o Criador de tudo. Durante a manhã, lança a tua semente, e não descanse até o entardecer, pois não sabe que semente germinará, se esta, se aquela ou se ambas crescerão. Em outras palavras, olha, o que você tiver a oportunidade de fazer, faça. Mas faça bem feito. Faça com o melhor que você pode. E faça para quê? Para dialogar com a vida, lembra o que eu falei antes? Para dialogar com você mesmo, ficar feliz com você mesmo. E essa atitude ser uma oração perante você e o Eterno, né? Então, é fazer isso. O que tiver para fazer na minha mão. Então, o que eu quero fazer amanhã é continuar fazendo o que eu tenho hoje e aprimorar o que eu estou fazendo hoje. E se tiver mais coisa para fazer, eu quero aprender e quero fazer, né? Então, eu quero preencher a minha inquietude. E aí, tem tempo, Rô? Tem mais 10 minutos. Vocês falam que vocês vêm dar conta lá. Tem mais só 10 minutos. Então, e você tem que falar você também, o seu posto. Não, eu tô de boa. Eu sou apresentador desse programa aqui. Eu sou o âncora. Se tem tempo, então é o seguinte. Essa inquietude me levou a uma seguinte sensação, e que não é mais sensação. É uma verdade para mim. Por que eu escrevo? Tem várias coisas aí no caminho. Uma, que aos 3 anos eu ganhei um livro da única professora que eu lembro o nome até hoje, chama Odila. E é difícil de lembrar de alguma coisa da infância. E o nome do livro era Fã, o Cantorzinho. E eu lembro o refrão do livro, que na hora que eu falo, eu sou obrigada a cantar o que eu inventei de música. Fala aí, professora, calma aí, um minuto de silêncio. A professora Emília está na live, hein? Olha lá. Nossa! Aê! Atenção, o refrão era assim. Vai pegar logo o cantor aqui. Domingo que fui para Angola, toquei o meu rabo por uma viola. É isso. Não. Eu recebi esse livro como um presente para com isso, da professora, porque eu me saí bem na leitura. Aí, no ano seguinte, eu mudei de escola, tive que enfrentar com a minha timidez, você imagina que foi isso, né? Tive que enfrentar uma turma nova de escola e a professora pediu para fazer uma arte coletiva, a sala, né? A minha sala. E ninguém estava sabendo o que fazer, não estava sabendo o que fazer. Aí com licença, posso dar uma sugestão? Vamos fazer um esquete? Aí o pessoal falou, o que é isso? Esquete é coisa de igreja, né? Eu vou explicar para você. Vamos fazer um esquete imitando a Praça da Alegria do Manuel da Nóbrega, lembra? Aí tinha um cara muito engraçado que gostou da ideia, que fazia a cabeça dos outros, né? Eu falei, você vai ser o Golias, tá certo? Aí, diretor. Esse foi um incentivo. Por quê? Porque quem ia escrever o esquete? Ninguém queria, sobrou para mim. Na vivência lá da Igreja do Brasil, eu também fui envolvido junto com o tio Paulo a fazer jornalzinho. E foi lendo, fui sendo incentivado pelo tio Paulo, que é 5 anos mais velho que eu, a ler coisas que não tinham a ver com a minha idade. Ele era mais para frente na idade, ele lia Siddhartha, Demian, de Hermann Hesse, ele lia
Aldous Huxley, né? Bravo New World, ele lia coisas que estavam fora da minha idade. Mas isso me deu maturidade e gosto pela leitura e me tornou um nerd, né? De tabela. Mas eu fui somando coisas. Aí, quando eu casei com a sua mãe, a mãe de vocês, ela disse uma palavra que me impactou positivamente. Disse assim, ela disse, para que adianta você saber tudo, tanta coisa e não compartilhar? Daí aflorou o escritor e o falador, né? Em reuniões, tá? E por isso eu escrevo. Mas houve uma coisa muito negativa. Esse foi tudo lado positivo, né? O negativo foi na escola, quando estava no segundo científico. Alguém sabe o que é segundo científico aí? É seu pai, sim, Bruna. É seu pai. A Bruna está perguntando se o tio Paulo é o pai dela. Exatamente. Então, a professora pediu um trabalho de análise literária. Aí eu fiz, bonitinho. Tinha que escolher o que quisesse. Eu escolhi, para variar, o meu ídolo brasileiro, que é o Machado de Assis, né? Escrevi um conto de um livro chamado Conto dos Esponsais, bem brevezinho. Eu fiz um good job, como diria o Lucas, né? O Luquinha. Um good job, bom trabalho. E aí a professora deu 7. Só que ela se arrependeu. Depois ela escreveu por cima 9. E depois ela cometeu o seguinte... A nota foi justa, 9, eu achei. Só que ela escreveu do lado, trabalho original... Não foi você que fez, é muito jovem para fazer isso. Essa indignação, eu só não parti para cima dela porque não fazia parte da minha timidez, fiquei indignado. Então, hoje eu escrevo por raiva. Foi um grande motivador negativo, mas foi. Mas, na verdade, o que eu queria chegar é o seguinte. Quando eu chego no computador, na frente do computador e do teclado, aquele ambiente, aquele tempo é um lugar sagrado para mim. Porque é lá que eu brigo comigo mesmo, com as minhas ideias, com as minhas inquietações. E é lá que eu brigo com o eterno. É lá que eu encontro respostas. Ou que eu encontro mais perguntas ainda. E que faz motivar a quê? A ir atrás de respostas. Então, esse contínuo, essa briga contínua e essa inquietação contínua por entender o mundo, saber por que as coisas são do jeito que são, claro que a resposta não é simples nem fácil. Nunca foi, né? Mas essa é a obrigação de cada um de nós, dar uma resposta para a vida. Ela nos interroga. Então, eu espero contribuir com outras respostas no futuro, com outras inquietações que se transformam em livros. E aí tem o detalhe, quando eu não escrevo para ninguém, eu escrevo para mim, porque é o meu lugar de briga, comigo e com Deus, né? Se virar livro, aí fica uma alegria, mas é efeito colateral. Muito bom, muito bom. A Ju falou que a gente não ia durar mais do que 40 minutos, então a gente já durou 52 minutos. Isso quer dizer que faltam 8 minutos. Então quem tá assistindo aí, além do Luquinhas, que falou que o vovô tá fazendo o good job também. Oi, tia Ju. Manda pergunta, se der tempo a gente vai responder. E aí o que eu queria falar, assim, tem muita gente que nos viu há muito tempo atrás, né? Já vi a Emília passou a tia Ilka passou aqui, né? Então, Ju, o que você está fazendo? O que você está fazendo em 30 segundos? Quem é Juliana em 30 segundos? Não. Pra contar o que você faz de produção de cinema, porque tem muita gente que não viu a gente crescer, tá vendo a gente agora cabelo branco, velho, barbudo. Sim, as redes sociais ajudam as pessoas a terem alguma noção, mas a Cris Bispo falou aqui que tá me conhecendo agora pelas mídias sociais mais do que a vida inteira. Bom, eu sou produtora, trabalho com cinema, faço filmes e séries, essa é a minha profissão. E, bom, nesse momento, além de ter a minha eu sei que eu sou uma boa produtora e quero ser, tudo que eu penso em fazer é sempre pro lado produção, mas tentando desenvolver mais esse lado aí da escrita e da arte, né? Porque produtor faz os artistas trabalharem, a gente não faz arte, mas agora a minha ideia é fazer mais arte. A Areta, como sempre, vai fazendo os bullying ao longo dos comentários, falou que você é influencer, olha lá. Aí, que beleza. Pai, onde você anda? O pai, o tio Fê, o doutor Fernando, por onde você anda? 30 segundos.
Contando. 30 segundos? Não, É, quanto mais. Eu ando no Menino Jesus há 40 anos quase, cuidando de crianças, que é a outra paixão da vida, né? Além da leitura. E me sinto feliz por estar ainda sendo útil nesse ministério que é singular, né? Cuidar de criança e cuidar dos outros, ser médico, no final das contas. Então, eu me sinto muito feliz por ainda estar na ativa e cuidando do ensino, né? Que é o que eu faço hoje. Eu coordeno a residência médica do hospital, né? Ou seja, os médicos já formados que vão se especializar em pediatria passam lá e a gente é que viabiliza a estrutura para que tudo isso aconteça, né? A Areta falou que a galera da Unicid é fã, que é a galera da medicina da Unicid. Que tem aula com o Dr. Fernando. Falou que mandou um beijo do Dandan e da Maitê, ó. Dani Loves e Maitê são os alunos do papai. Muito bom, gente. O que você tá fazendo? Conta aí. Em 30 segundos, né? Hoje eu sou responsável pela comunicação de uma igreja. Para quem não sabe, existe marketing dentro de igrejas e não é para ganhar mais dízimo, é para tentar fazer exatamente o que meu pai falou, de conectar e melhorar o nosso conteúdo, a nossa forma de falar sobre amor, sobre graça, sobre comunidade. Hoje eu sou responsável pela comunicação dessa igreja e tem um blog, né, um site, uma empresa, uma agência de comunicação para igrejas que chama ChurchCom, @ChurchComBR. Tenho a Maria Luísa, uma baixinha de 8 anos, sou casado há 15 anos, acho que é isso, tio. O que mais? O que é esse blog? Mostra a capa do seu livro, que você não falou nada do seu livro. Então eu tenho dois, na verdade, eu até trouxe os dois. Ó. Tem o meu que eu lancei agora, Igreja Digital, que fala sobre essa crise da pandemia e a igreja, e o primeiro livro, que é o Marketing Cristão, que desmistifica um pouco dessa história do porquê que a gente faz missão na internet, porquê que a gente faz missão falando melhor e se comunicando melhor. Acho que por trás de tudo que eu tenho feito, é essa minha obstinação. E agora, em 3 minutos... temos com as suas bonitas palavras. Na verdade, vamos falar que a gente tem 2, pai, para você ser bem objetivo e a gente conseguir dar tchau a todo mundo antes que a live comece a contagem regressiva. De certa forma, vocês falarem coisas chegadas a mim. Filhos, são vocês dois, e livros, né, quando produzidos por mim, no caso. Há algumas semelhanças e diferenças. As semelhanças é que vieram de mim. Lógico que a diferença é essa. Para você ter filho, tem que ter uma parceria. Segundo, vocês foram intencionalizados, ou seja, nós quisemos ter vocês para amar vocês. Só que os livros, para mim, são solitários e são de sofrimento. É uma área completamente diferente. Essa é uma grande diferença entre filhos e livros, no meu caso. Mas, e não dão trabalho os livros, né? Mas juntando tudo isso... Nem despesa. Dão um significado à minha vida e dão alegria à minha vida. Então, eu agradeço muito todo dia por tudo isso, pelo conjunto da obra e pelos desdobramentos dessa obra, que é a Maluzinha, lindíssima, e a família como extensão, e os netos todos espalhados aí, que moram no coração da gente, em todas as casas, em todos os países, como lá nos Estados Unidos. Tem gente de todo lugar. E é importante que se diga que a família Narciso Oliveira é grande. Os nossos irmãos estão aí assistindo. A Priscila, a Camila, o Ricardo acho que não está assistindo, mas somos 5 agora, né? Esse é família de 15, sei lá, eu perdi a conta já. Uma galera. Rapidão, falta 1 minuto e 15. O que você está lendo, Ju? Eu tô lendo, eu tenho ai meu Deus, um autor que chama Mia Couto, que é africano, angolano, que eu adoro, eu tô lendo o livro dele, mas eu esqueci o nome. Moçambicano. Tô lendo esse livro. E um pouquinho mais do meu e é isso. É meu esses 2 livros. Pai, o que você tá lendo? 50 segundos nós temos, hein? Nada, porque eu acabei de ler ontem o último que eu tenho. Não, recomendo, Não Sem Esperança, Thomas Halick. E você? Boa. Eu tô lendo Filosofia Estética do Huckmacher, então eu recomendo bastante porque é bem legal. Galera, a gente vai ter que ficar por aqui, faltam 33 segundos. Obrigado por quem assistiu a gente do começo ao fim, pelo que eu vi dos números aqui. A galera ficou o tempo inteiro.
Obrigado por receber o nosso chamado, tá aqui com a gente abrir um pouco da sala das nossas casas para conversar e levar um pouco das conversas que a gente tem no dia a dia na mesa da Dona Regina, comendo o macarrão dela, que a gente já tá sentindo falta. E foi bom ver vocês aqui. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, gente. A gente não vai cantar, Areta. É. Beijo, Carol.